Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castelão Conquevitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra e sou professora da UFGD. Esse vídeo é para falar sobre um comportamento aparentemente estranho, que é o comportamento de falar sozinho. Primeiramente, eu acho que é importante deixar bem claro para os pais que todas as crianças falam sozinhas. O que se acredita é que quando a criança aprende a linguagem e ela começa a usar a linguagem para se comunicar com as outras pessoas, ao mesmo tempo ela também começa a usar a linguagem para se comunicar consigo mesma. E a linguagem passa a ser uma ferramenta para auxiliar na organização do mundo, na organização das suas ideias, no seu planejamento, às vezes para também se automotivar, né? Ou planejar, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, ou é como se fosse uma terceira pessoa que estivesse te observando, às vezes falando, né? Por exemplo, uma menininha que está brincando de fazer bolo, então ela fala, agora a Camila vai quebrar os ovos e vai fazer trará. Essa criança não é esquisita, essa criança não está doida, ela está organizando, ela está planejando a realidade, ela está dividindo as coisas em etapas e ela está usando a linguagem como uma ferramenta, como um instrumento para conseguir isso. Então a gente chama isso de falar sozinho externo, quer dizer, é uma coisa que as outras pessoas conseguem ouvir e perceber, realmente está falando sozinha. E isso pode incluir, então, estar se automotivando, estar organizando a sua realidade, estar organizando as suas ações, mas também é um ensaio de negociações, porque eu posso estar imaginando que tem uma outra pessoa, então eu posso ter um diálogo, né? E eu imagino o que eu iria estar falando para essa outra pessoa e o que essa outra pessoa iria me responder. Isso é extremamente interessante, importante e útil, porque isso me ajuda a treinar, a tomar a perspectiva de uma outra pessoa. Isso é o que a gente chama de teoria da mente. Eu consegui entender o que o outro pensa, quais são as motivações que ele tem, quais são os sentimentos que ele tem, como ele poderia reagir diante daquilo que eu vou falar. Né? Então a criança faz com isso um ensaio de papéis sociais para negociações, conciliações, né? Também você pode usar isso, a criança usar isso para autorregulação emocional, ou seja, para ela se acalmar, para ela perder um pouco o medo, para ela se automotivar. Então eu vou conversando comigo nesse sentido, não, calma, não é tão difícil assim, não, você vai conseguir, não, olha, se você quiser conseguir, você tem que fazer assim, 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 assim. Então isso é uma forma de falar sozinho e esse vídeo é feito só para dizer que tudo isso é normal. Agora tem uma outra coisa que é mais estranha ainda, que é quando isso passa para a vida adulta, né? Então uma pessoa adulta, supostamente normal, mas que fala sozinha. E mais esquisito ainda é quando a pessoa adulta fala sozinha externamente, ou seja, você consegue escutar e observar de longe porque aquela pessoa está realmente falando sozinha. E aí a gente fica com uma dúvida muito maior, falar, mas será que ele é doido, né? E aqui cabe eu confessar mais uma esquisitice minha, esses vídeos eu tô me revelando cada vez mais. Eu falo sozinha, eu falo muito sozinha, e aliás eu falo sozinha o tempo todo, eu falo sozinha tomando banho, eu falo sozinha em casa, e a minha forma de falar sozinha é sempre imaginar que eu estou explicando alguma coisa para alguém. Então eu posso ter uma teoria sobre o marxismo, sobre mitologia, ou sobre como um hospital deveria ser organizado, ou sobre o certo ou errado. Eu desenvolvo as minhas teorias e fico conversando. Eu acho que isso é uma forma de lidar com a solidão, ou de ter um ouvinte que eu sei que vai ouvir a minha viajada, né? Então, já que, para não sobrecarregar as pessoas, se eu fosse sobrecarregar todo mundo com as minhas ideias, seria terrível para as pessoas. Então, eu falo sozinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe essa outra forma de falar sozinho, que é esse diálogo interno, de você imaginar que tem uma outra pessoa que te escuta e e isso também, por exemplo, no meu caso, me ajuda a desenvolver diferentes perspectivas e principalmente a estruturar as minhas ideias, quando elas são, pelo menos para mim, complexas. Aí a pergunta é, mas espera aí, mas você está falando, será que você tem certeza que você não é louca? Bem, certeza absoluta eu não tenho, mas eu suponho que não, ou pelo menos eu suponho que eu não seja louca por causa disso. Porque qual que é a diferença? Quando você tem
um transtorno psicótico, você ouve vozes, ou você tem pensamentos, ou a sensação de que estão te roubando o seu pensamento, ou extraindo o seu pensamento, ou inserindo o pensamento em você. A principal diferença aqui é a consciência que eu tenho de que eu estou falando sozinha e de que realmente não tem ninguém comigo. Então, mesmo que pareça, para quem está me observando, pode parecer esquisito, e realmente as pessoas podem ver, e eu posso me esquecer e na rua estar falando sozinha, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, mas eu não estou louca porque eu sei que eu estou falando sozinha. No transtorno psicótico, você imagina que existem outras vozes, tudo é gerado internamente, mas você perde essa capacidade de discernimento da realidade, através do qual você entende que aquilo tudo está sendo gerado internamente. Então, a principal diferença é essa. Além do que, num transtorno psicótico, você vai reconhecer um comportamento inadequado, você vai ver várias outras características que mostram que aquela pessoa não está conseguindo se organizar mentalmente. O discurso que ela tem é desorganizado, as crenças que ela tem são irreais e absurdas, e a pessoa fica muito angustiada com isso. Não é um deleite, como é no meu caso, eu estar conversando sozinha, divagando e pensando nas minhas ideias. Isso não é deleite, isso é um tormento para aquela pessoa. Então, para deixar claro assim, que não é psicose, e também não é, vamos dizer assim, um fator de risco para a psicose, ele está começando a ficar louco. Então, a gente precisa prestar atenção. Se uma pessoa está falando sozinha, tá, você está falando sozinha, você sabe que você está falando sozinha, você está sabendo que não tem ninguém, ou você está ouvindo voz, você está achando que tem alguém com você. Então, essa seria a principal diferença. O que eu quero fechar, então, concluindo? Falar sozinho é normal, é um comportamento que vai aparecer em todas as crianças, é um comportamento que tende a desaparecer no adulto, ou pelo menos a ser reduzido, embora na maioria dos adultos isso permanece de uma forma mais incipiente, no sentido de eu estar falando coisas curtas, como, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou não, você não precisa ter medo, tal, e não tanto nessa forma como aparece em mim, que são esses discursos elaborados, imaginando que eu estou conversando com uma terceira pessoa. Mas ainda essa forma, que é mais rara e que não aparece tão frequentemente assim em todo mundo, se as pessoas começarem a se perguntar, elas vão ver que muitas vezes elas também fazem isso. Então, isso também, embora menos frequente, também é normal. Então, ou seja, falar sozinho parece ser algo não só normal como importante, algo que preenche muitas funções, como a gente regular o nosso humor, regular as nossas emoções, planejar o que a gente tem que fazer, se automotivar, se autocriticar, ensaiar os nossos papéis sociais e tomar diferentes perspectivas sobre a vida. E provavelmente lidar com a nossa loucura interna, deixar ela quietinha assim, né? Manter ela embrulhadinha, né? Os nossos demônios internos, a nossa sombra, os nossos pensamentos, devaneios, aquilo que as outras pessoas não podem saber. Então, isso é uma função para manter pelo menos ali a normalidade externa. Era isso. Obrigada.